E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero tratar desse assunto, de onde vêm as denominações protestantes, né? De onde vêm, né, essas igrejas, chamadas, né, igrejas, né, protestantes? De onde elas vêm? Alguém pode dizer, não, mas ela é bíblica, né? São evangélicos, elas vêm das Sagradas Escrituras. Fundamento não, fundamentado não tem nas Sagradas Escrituras, né, para fundar a própria igreja. Então elas não são baseadas em uma aprovação, né, o fundamento, elas não têm um fundamento aprovado nas Sagradas Escrituras. Então de onde ela vem? Né? Porque Jesus Cristo fundou só uma igreja. E de onde vem as igrejas dos homens? Né? Jesus Cristo fundou uma só igreja, mas tem milhões e milhões de igrejas com fundadores diferentes, né? Com pessoas que fundaram as suas próprias igrejas. De onde elas vieram? Repito, né? Da Bíblia não é. Elas vêm de uma interpretação errada, né? Todas as denominações protestantes, elas vêm de uma interpretação errada, de pegar as Sagradas Escrituras e fazer uma interpretação particular, o que a própria Sagrada Escritura proíbe, né, e fala que dá errado. A própria Sagrada Escritura fala que se fizer uma interpretação, né, particular, a coisa dá errado, né? A coisa dá errado. Então, ainda hoje, né, fundam, né, denominações protestantes, mundo afora, a partir de uma interpretação errada, uma diferente da outra. Um pastor entende de um jeito, cresce ali no meio do protestantismo, daqui a pouco dá aquele toque de iluminismo, acha que já consegue também fundar a própria igreja. É uma tremenda, né, desordem. Então, o fundamento para as denominações protestantes é a partir de uma interpretação errada, né? Agora, você colocar sua fé, alicerçar sua fé em uma interpretação errada de um homem vaidoso, orgulhoso, cego, né, espiritualmente, que funda a própria igreja. Se Jesus Cristo fundou só uma igreja para a salvação de todos. Porque é assim, né? O protestante deveria ser inteligente, né, e imaginar se alguém funda a própria igreja baseado, né, em um texto bíblico mal interpretado, né? Interpretou ali uma passagem sagrada, interpretou ali a Sagrada Escritura por conta própria. Repito, né? A própria Sagrada Escritura vai dizer, né, lá na carta de São Pedro, né, que os vacilantes, os espíritos, né, vacilantes, inconstantes, eles deformam as Sagradas Escrituras para a própria perdição. Isso está lá, né, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, né, que eles deformam as Sagradas Escrituras para a própria perdição. Isso mostra, meus irmãos, que as Sagradas Escrituras apenas não é suficiente. Ela é possível alguém deformar para a própria perdição. Então, né, as Sagradas Escrituras, apenas alguém pegar as Sagradas Escrituras e interpretar do seu modo, cada um interpreta do seu modo, é perigoso, né? É muito perigoso, leva à perdição. Por isso tem uma autoridade que faz isso, que faz essa interpretação, né, correta. E ela só pode ser interpretada corretamente no ambiente onde ela foi, né, moldada. Agora, né, se uma pessoa funda uma denominação baseada nas Sagradas Escrituras com uma interpretação errada, não tem cabimento, né, chamar isso de igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Não está com a mensagem toda, né? As Sagradas Escrituras não é a mensagem toda. E quando Jesus Cristo enviou a igreja, Jesus Cristo não deixou um livro, né, e disse, olha, esse livro vos guiará em toda a verdade. Veja o grande, né, engano dos nossos irmãos, né, protestantes. Jesus Cristo não deixou nada escrito, né, não deixou um livro escrito afirmando que esse livro vos guiará em toda a verdade, né? Aonde você vai encontrar nas Sagradas Escrituras que Jesus falou isso, né?
quando enviou a igreja. Olha, eu estou enviando vocês, né, ao mundo, ide pelo mundo. Agora pega esse livro, né? Esse livro vos guiará em toda a verdade. Né? Parece que o protestante entendeu assim: esse livro vos guiará em toda a verdade. Mas não é. Muito pelo contrário, né? O livro veio depois, né? O livro que eu falo, né? O Novo Testamento vem com a igreja a caminho, né? Nasceu com a igreja a caminho e não preparadozinho ali desde o início. Então, como se diz, né? A Igreja Católica não é a religião do livro, entende? Não é uma religião do livro, tanto é que ela nasceu primeiro do que o livro e, né, e canonizou esse livro. Mas veja, a caminho para ter ali, né, uma mensagem. Mas como se diz, né? Se os apóstolos não tivessem deixado esse livro, como diz Santo Irineu, né, lá do 2º século, ele vai dizer, né, se os apóstolos não tivessem deixado nem nada escrito, a igreja teria seguido o seu rumo até nós hoje. Por quê? Vinha através da tradição, né, de pai para filho, e ia passando até chegar a nós. Tinha chegado até nós. Então, para você ver que a grande furada que o protestantismo entrou, né? Depois de 1500 anos, com um homem revoltado, né, Martinho Lutero, decidiu interpretar a Bíblia por conta própria e dizer que qualquer pessoa pode interpretar a Bíblia por conta própria. Deu nessa desordem que hoje é o protestantismo, né? Dilaceraram o corpo de Cristo, cada um disse que está com a verdade, é uma desordem, né? Então quer dizer que, por quê? Porque eles nasceram a partir de uma né, interpretação errada. E a Igreja Católica não, nasceu de Jesus Cristo, veio de nosso Senhor Jesus Cristo, não nasceu do livro, né? Nasceu de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Por isso que se diz, né, que a Igreja Católica não é a religião do livro, porque a Bíblia não é a mensagem completa. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando enviou a igreja, não deixou o evangelho escrito, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de João, de Tiago, né? Toda Atos dos Apóstolos, né? Tudo isso que a gente tem no Novo Testamento, Jesus Cristo não deixou nada escrito. Jesus Cristo não deu um livro e disse, esse livro vos guiará em toda a verdade. Mas Jesus Cristo disse que o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Veja, a igreja é guiada por Deus, pelo Espírito Santo. Em João 16, no versículo 12 e o 13, Jesus diz assim, né? Ó, tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Veja, a igreja é guiada pelo Espírito Santo, né, em toda a verdade. Jesus não deixou nada escrito. Como é que os apóstolos escreveram isso? Porque eles tinham na memória, muito recente, né, isso vivo na sua memória, e com a ação do Espírito Santo, eles escreveram os evangelhos. Mas Jesus não deixou nada escrito. Então, isso que é a igreja, né, que partiu para o mundo, como Jesus enviou, né? Vai pelo mundo, ensinar o quê? Se ele não deixou nada escrito. Olha aí, meus irmãos, né? Jesus Cristo diz, vai pelo mundo, ensinar e fazer discípulo, e não deu uma carta na mão, e não deu, né, um evangelho já escrito, né? Vai pelo mundo, e o Espírito da verdade vos guiará, né? Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará. E a igreja entendeu isso muito bem. Depois que a igreja vai estudar, né, e escrever os evangelhos, o Antigo Testamento, a igreja vai definir o Antigo Testamento, que nem os judeus têm o Antigo Testamento que os católicos têm, para você ver o tamanho da autoridade que Deus deu à igreja dele. A igreja entendeu que o Antigo Testamento não era aquele dos judeus, né, apenas, e sim esse que o católico tem. Para você ver que o tamanho da autoridade é da igreja. Definiu o Antigo Testamento, escreveu o Novo Testamento, canonizou. Isso é a igreja. Isso é a autoridade. Aí, 1500 anos depois, um homem revoltado, chamado Martinho Lutero, tinha alguns erros, tinha algum motivo, mas ele não soube ser santo,
preferiu, né, chutar o balde, como se diz, né? E assim tem hoje, né, o protestantismo no mundo. Essa grande mentira, porque se for bem trabalhado, bem honestamente, né, estudado, todo mundo vai começar a olhar e dizer, mas puxa vida, né? Quer dizer que o protestantismo é isso? A denominação protestante é isso. Vem a partir de uma interpretação errada das Sagradas Escrituras. E lembre-se que as Sagradas Escrituras vem depois da igreja, né? Nasce com a igreja a caminho. Nasce com a igreja a caminho. Então é uma desordem, né? O protestantismo é uma bagunça. Alguém interpretar as Sagradas Escrituras por conta própria e fundar a própria igreja. É uma desordem. Não é a igreja. Veja, a igreja saiu no mundo sem a Bíblia, né? Isso que é igreja. Isso é que é ter autoridade. Porque Jesus disse, olha, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Então, a igreja saiu, quando Jesus enviou, com todo o poder, né? Saiu para pregar o evangelho, batizar, fazer discípulos em todas as nações. E não tinha um evangelho que tem hoje. Né? E não tinha. Então, como foi que eles fizeram? Então, como é que eu vou fundar a minha igreja a partir de um versículo bíblico mal interpretado? Né? Como é que o protestante confia nos pastores? Se eles são, né, mentirosos. Né? Fundar a própria igreja, se denominar bispo, se denominar pastor, bispa, a partir de uma interpretação errada, a partir do livre, né, arbítrio, contrariando as Sagradas Escrituras. Quem são, né, esses homens, né, pecadores, esses pastores pecadores, para fundar uma igreja? Né? Com que autoridade? Né? É um desrespeito. Parece até uma brincadeira alguém fundar a própria igreja e conseguir, né, pessoas que acreditam nele, a partir de uma interpretação errada. Onde está alicerçada a sua fé? Em uma interpretação errada das Sagradas Escrituras. E essa interpretação errada que você faz das Sagradas Escrituras, para a sua própria perdição. Como disse, né, o apóstolo Pedro, para a própria perdição. Porque a religião de Cristo, né, a igreja de Cristo, não é uma religião do livro. Jesus Cristo, o fundador da igreja, não disse, olha, esse livro vos guiará em toda a verdade. Né? Disse, o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Então a gente vê que Deus não colocou toda a verdade, que não está toda a verdade nas Sagradas Escrituras. Que a Sagrada Escritura é muito importante, é uma coluna, né? Mas não está tudo ali. Porque se tivesse tudo ali, os espíritos vacilantes, né, venceria a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde já se viu cada uma pessoa pegar as Sagradas Escrituras e interpretar do jeito que quer, sem nenhuma autoridade. Quem é o líder do protestantismo? Qual é a autoridade que cada um tem entre si? Nada. Cada um pode pegar as Sagradas Escrituras e interpretar do jeito que quiser. Não existe autoridade, porque eles não temem a Deus. Né? Então, como é que você vai colocar a sua fé em uma interpretação errada? Por isso que Deus não colocou, né? Por isso que Jesus Cristo, quando enviou a igreja, não pegou o evangelho e disse para os apóstolos, olha, esse livro aqui vos guiará em toda a verdade. Porque Jesus Cristo sabia que o Espírito da verdade, ele próprio, né? Como ele diz no finalzinho de Mateus, né? Eis que estou convosco todos os dias. Né? O meu Pai vos dará outro defensor e ele vos guiará, né, em toda a verdade. Quer dizer que isso é a beleza da fé católica, porque você sabe que a fé católica não é baseado em um texto bíblico, né, mal interpretado. É fundamentado, né, no próprio Jesus Cristo, que enviou a igreja, tem um livro, enviou a igreja em primeiro, né, depois que veio o livro. E o irmão protestante fica com a interpretação errada e saíram fundando, né, as denominações protestantes. Quer dizer que totalmente contrariando nosso Senhor Jesus Cristo, e totalmente, né, causando aí uma rebelião, são rebeldes, né? Como está lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Quem faz isso é um rebelde, né? É uma grande rebeldia contra Deus, contra as autoridades que nosso Senhor Jesus Cristo constituiu. Então é isso aí, meus irmãos. Está respondido de onde vem, né, as igrejas protestantes. Vem de uma interpretação errada. Usando as Sagradas Escrituras, eles interpretam errado e por isso segue o caminho da perdição. E Jesus Cristo disse, né, que a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Não deu autoridade a nenhum homem para fundar a própria igreja. Uma outra igreja, a própria igreja. Então, é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva. Compartilhe aí com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.